Fala, ouvintes, beleza? Estamos iniciando mais um episódio aqui do PWCast. Essa aqui é essa nova temporada, estamos já na quinta temporada aqui do PWCast. E estamos continuando aí, né? Hoje eu continuo com 10 episódios, a última temporada só teve 9. Foi bem ruim. Ultimamente tá bem ruim de gravar o PWCast, primeiro porque eu tô sem ideia de algum tema pra gravar. E geralmente os temas que eu tô anotando assim, geralmente já tá, é tudo pra gravar vídeo lá no meu canal. E para fazer um podcast de verdade, você precisa ter uma pauta boa que consiga render no mínimo assim uma meia hora, mais ou menos assim. Então, eu tô tentando gravar algumas coisas com alguns amigos meus, principalmente lá no Discord. A gente gravou, mas não rendeu muita coisa ainda. Rendeu, mas não rendeu muita coisa. Que é muito difícil você gravar as coisas assim numa casa com muitas pessoas, porque atrapalha, vai sempre atrapalhando. Uma pessoa vai falando, outra pessoa fala, sempre aparece algum empecilho, algum problema. Então fica muito complicado. Eu prefiro, toda vez que eu tenho que gravar com algum colega meu no Discord, numa chamada, eu tenho que escolher um horário específico que seja tanto bom pra mim quanto bom pra ele, e que seja um horário que não incomode, que nada incomode ele e que nada consiga me incomodar. E eu torcer pra que nesse dia não aconteça nenhum empecilho. E, tipo, ultimamente tá acontecendo vários empecilhos aqui em casa, muitos empecilhos aqui em casa. Eu vou ver se eu comento um pouco deles no episódio especial sobre ansiedade e depressão, que vai ser uma continuação lá dos episódios anteriores. Então, vou explicar pra vocês algo mais ou menos relacionado a isso que tá prejudicando a dinâmica de gravação aqui do PWCast. Então, ultimamente, eu tô sem pauta, sem tempo e sem pauta. E olha que, tipo assim, eu estou num período de recesso, mas eu não consigo achar um momento em que eu consiga conciliar todas essas coisas para eu poder gravar, pelo menos com alguns amigos. Gravar sozinho já tá começando a me irritar, porque, como eu já falei, precisa de um tema e eu não tô tendo, sei lá, paciência para ter um tema. Então fica mais difícil. Eu tinha alguns temas anotados para um PWCast que eu vou utilizar num projeto que eu estou fazendo junto com o Red Baron. Para quem não conhece, o Red Baron é um colega meu que trabalhou assim como eu lá no NVP Cultural. Ele foi convidado, salvo engano, pelo seu Hernani, ou eu não me lembro se ele foi convidado pelo seu Hernani ou, assim como eu, ele apresentou um projeto para o seu Hernani e foi aprovado pelo seu Hernani. Por quê? No começo do ano passado, é, eu o seu Hernani, ele abriu lá um projeto lá no NVP Cultural de atender novos projetos de ouvintes que teriam interesse de trabalhar no NVP Cultural. E lá eu consegui trabalhar lá, eu fiz dois projetos lá no NVP Cultural, um com temas que eu mesmo escrevi, alguns podcasts que eu gravei, se eu salvo engano foram 5 episódios que eu gravei lá, e eu gravei mais 5 episódios com os temas que o seu Hernani pediu pra eu fazer lá. Todos eu postei lá no canal, muitos episódios ficaram muito bons. O favorito, o seu Hernani até falou pra mim que um episódio favorito dele foi o que eu gravei sobre o Keno, de Cavaleiro do Zodíaco. Lá nesse episódio, que foi o último episódio lá do PWCast, é só você procurar PWCast NVP Cultural, ou NVP Cultural PWCast. Aí vocês vão ver lá. Tem uma playlist lá até com que eu fiz lá com os meus episódios. E lá eu comentei um pouco sobre o desenvolvimento desse personagem do Keno, que ele não é muito conhecido, assim, não é muito reconhecido, na verdade, entre os fãs de Cavaleiro do Zodíaco. Ele é, geralmente, quando se fala de personagens de Cavaleiro do Zodíaco, os primeiros que você vai imaginar, assim, que vai vir à sua mente, vai ser os 5 cavaleiros principais, né?
o Seiya, o Shiryu, o Yoga, o Ikki e o Shun, né? Vão aparecer os 5. Aí depois vai vir a Athena e os Cavaleiros de Ouro. E dentre os Cavaleiros de Ouro, o que é mais lembrado é o Saga. Por quê? Porque ele foi o grande primeiro vilão da obra, né? O grande arco que teve lá no Cavaleiro do Zodíaco, que foi o arco de desenvolvimento, teve a Batalha Galáctica, depois o arco lá dos Cavaleiros de Prata e, por fim, a saga das 12 Casas. O grande vilão desses arcos, que foi desenvolvido tanto no anime quanto no mangá, era o Saga de Gêmeos, né? E depois, quando você vai assistindo e vê o segundo grande arco, que no anime já começa com o arco de Asgard, que na verdade é filler, mas no mangá já é o arco de Poseidon, é, é o Kenon, né, que é o irmão gêmeo de Saga. E o Saga, você acha que ele é vilão, mas na verdade você descobre que ele foi manipulado, ele na verdade ele estava meio que possuído por uma deusa maligna lá, agora eu me esqueci o nome, mas o Kenon, ele era um irmão maligno mesmo, ele era do mal. E na obra depois, quando vai se acabando o arco de Poseidon, o Keno ele tem uma redenção que eu acho muito mais desenvolvida e muito mais significativa do que a do próprio Saga, porque o Saga ele não era ruim, ele foi se tornando ruim por causa dessa questão da influência da deusa maligna com ele, então, entre aspas, assim, foi uma possessão que ele sofreu, mas no final ele se livra dessa possessão, ele se livra desse pecado, e ele acaba meio que se redimindo, pedindo perdão a Athena, mas se redimindo e morrendo. Por isso que ele se sacrifica no final, entendeu? Porque ele reconhece, por mais que ele não seja 100% culpado, por ele não ser algo que ele mesmo decidiu, assim, foi algo que foi imposto a ele, na verdade, ele acaba meio que se redimindo no final e se sacrificando no final. Aí o caso do Kenon, o Kenon ele tenta, entre aspas, substituir o Saga no comecinho lá da saga de Hades, ele usa a armadura de ouro e tudo mais. E ali eu comentei lá nesse episódio lá do PWCast, lá no NVP Cultural, eu comentei a história todinha do Kenon, desde a sua origem, tanto no mangá quanto no anime, e comentei lá o desenvolvimento que o Kurumada fez nele, dele, no fim das contas, ele se arrepender, de tipo, por que ele era maligno. Tem aquela questão, né, do irmão gêmeo, por mais que eles eram irmãos gêmeos, eles não eram próximos porque eles tinham aquela dinâmica do irmão. Se o irmão é melhor do que o outro, então o outro que não é tão bom, ele sempre vai ser escanteado, sempre vai ser ignorado, né? Tem um paralelo também na questão de Caim e Abel, né? O Abel é o Saga e o Caim é o Kenon, né? O Saga ele tenta se livrar, em vez de ele tentar ajudar o irmão dele, ele tenta cortar o mal pela raiz de uma forma muito ignorante. Então ele prende o Kenon, que no fim das contas, ali, quando ele prende o Kenon numa forma de escantear esse pecado dele, ele meio que só está alimentando o ódio do irmão dele e piorando a situação, né? E o fato dele ter prendido o Kenon lá na prisão lá, me esqueci o nome agora não tô lembrando de muita coisa não. Mas quando ele prende o irmão dele lá, ele acaba achando a ânfora lá de Atenas, salvo engano, esse é o nome, e ele acaba libertando o espírito maligno de Poseidon, e que depois vence o arco de Poseidon. Então é graças a isso que problemas posteriores acabam meio que se concretizando. Mas no fim das contas, o Ken ele tenta superar, ele supera esse pecado dele, ele reconhece, ele pede perdão para Athena, ele reconhece o mal que ele fez, que tanto no começo da saga de Hades, ele se humilha mesmo, ele apanha, até o próprio Milo não confia nele no começo. Aí depois ele vê, quando ele ataca a Keno e ele deixa o Keno prestes a morrer, ele vê que em nenhum momento ele quis revidar, ele ali reconhece que verdadeiramente o Kenon se arrependeu dos pecados. Isso é interessante porque quando a pessoa ela tá realmente, verdadeiramente arrependida dos seus pecados, ela se humilha e ela não se vangloriza, entendeu? Então, como identificar uma pessoa que realmente se arrependeu dos seus pecados? A gente vê muitos casos, principalmente de mulheres que eram de vidas mais mundanas e acabam meio que se convertendo ao cristianismo, e geralmente elas vão se convertendo
a igrejas protestantes, infelizmente a gente vê muitos casos dessas mulheres, elas meio que se amostrando, né? Elas meio que vão se vangloriando o quanto elas mudaram de vida, o quanto elas eram pecadoras e agora elas eram santas. O tempo todo, a palavra certa seria que elas estariam o tempo todo sinalizando virtude, o tempo todo tentando demonstrar a Deus e ao mundo inteiro o quanto elas estavam agora virtuosas. Mas uma pessoa, assim como Kenan é mostrado no Cavaleiro do Zodíaco, quando ela verdadeiramente ela se arrepende dos seus pecados, a última coisa que essa pessoa quer é vangloriar, é se vangloriar de ter se arrependido do seu pecado. Não como uma forma de tipo assim, agora eu estou sendo humilhado, mas é, é uma forma de vergonha, entendeu? A pessoa ela se sente tão vergonhada de ter pecado contra Deus e o mundo, que ela se sente tão inferior ao ponto de não querer se vangloriar que ela se arrependeu. E a coisa mais certa é a retração, é tipo esconder, se humilhar-se, pedir desculpa, pedir perdão, entre aspas assim, eu acho que a palavra certa seria não se humilhar, mas sim reconhecer que você é a sua humildade e pedir perdão para o próximo, para Deus e guardar aquilo, né? E deixar aquilo para trás e não ficar o tempo todo dizendo, nossa, como minha vida é ruim, como Deus me arrependeu. Não, isso não, o problema principal não é você agradecer a Deus, mas é o tempo todo que eu vejo que é o problema que a gente vê muito, né, nesses casos, principalmente de mulheres lá nas igrejas protestantes, é essa questão de estar o tempo todo se demonstrando de que agora elas são puras, de que agora elas não são pecadoras e por aí vai. Cara, se você pecou, você não precisa estar falando isso, entendeu? E a mesma coisa vale para o Keno, né? Mostra lá, quando o Milo ele tá prestes a matar o Keno, mesmo com a Athena pedindo que não faça isso, e ele vê que o Keno não revidou em nenhum momento e não quis revidar em nenhum momento, aí é quando o Milo ele reconhece o Keno como um companheiro. Tanto que ele fala, né? Agora eu não lhe matei, porque agora eu não lhe reconheço como inimigo. Eu lhe reconheço como um aliado, como um parceiro guerreiro de Atena. Aí é nesse momento quando o Keno, ele definitivamente se torna o substituto do Cavaleiro de Gêmeos de Ouro, né? Então a gente vê isso daí. É uma coisa que eu só puxei esse gancho da questão dessas igrejas protestantes, é que eu vejo muito casos assim. E quando a gente vê caso parecido assim com a igreja católica, a gente geralmente vê que muitas dessas pessoas que se convertem, elas ficam mais retraídas. Então ela meio que quer esconder ou deixar para trás esse passado dela. E ela não fica sinalizando o tempo todo, olha, eu era assim, mas agora eu não sou. Ela tenta viver a vida dela mais retraída, tenta viver uma vida mais santa, mais comportada, sem ter que estar o tempo todo sinalizando essas virtudes, porque ela já foi perdoada por Deus, então ela não necessita estar o tempo todo vangloriando de si própria, de quanto Deus salvou ela, ou de quanto agora ela é uma pessoa santa, né? Acho que a última coisa que um santo faria é vangloriar-se de que ele é santo, entendeu? Então, é muito interessante porque ultimamente eu vi um relato não, eu vi a história de uma santa, salvo engano, o nome dela era Maria do Egito. Ela era uma santa de que quando ela estava na vida dela pregressa, muito nova, ela, a partir dos 12 anos de idade, ela se entregou ao mundo da luxúria, do mundo da carne, o mundo da devassidão e por aí vai. Ela passou muito tempo seduzindo os homens e vivendo dessa forma, até que um momento ela não conseguiu mais, né? Ela tentou seduzir alguns homens da igreja, alguns monges, salvo engano. Ela tentou entrar na igreja, mas não conseguiu. Então foi naquele momento que ela teve um rompimento dessa vida mundana que ela tinha. E, uma coisa que ela fez foi viver que nem uma monja no deserto, sozinha lá no deserto. E ela depois, no fim da vida dela, ela se encontrou com um monge, pediu a benção dele, pediu para fazer a última comunhão dela. E um ano depois, o monge lá foi lá tentar se encontrar com ela lá no deserto, passando novamente pelo local. E ele viu o corpo dela intacto lá. Passou-se um ano, há um ano atrás ela tinha comungado, descansou e morreu.
e lá ele viu lá, um ano depois, o corpo dela ainda intacto da mesma forma. Então, eu achei até interessante, né? Porque, tipo, nunca é tarde, né, de você poder se converter. E não importa o seu passado, se você verdadeiramente acredita em Deus, se arrepende dos seus pecados, você será perdoado. É claro, vai alguns pecados que você cometeu possa gerar consequências futuramente, principalmente na sua vida terrena, na sua vida terrena. Mas se você realmente tá arrependido, você vai enfrentar essas consequências de cabeça erguida e com fé em Deus, né? Bom, eu falei bastante, mas voltando a falar aqui sobre a questão lá do NVP lá do canal, eu passei um tempo lá gravando alguns vídeos, foram 5 episódios que eu trouxe temas interessantes. Eu falei sobre One Piece, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Inclusive, o primeiro episódio foi falando sobre o desenvolvimento do Vegeta lá em Dragon Ball. Então, depois eu falei sobre Hunter x Hunter. Então, foi bem legal. E os outros 5 episódios, o seu Hernani passou umas pautas para mim, para eu fazer lá. E assim como eu, o Red Barão, como eu falei no começo aqui desse episódio, eu também gravando alguns episódios lá no NVP Cultural, com o nome lá de Casta Alta. Por que Casta Alta, né? Se você não conhece o canal do NVP, são 2 canais que tem lá, o NVP Cultural e o NVP Entretenimento. O NVP Cultural é quando o Hernani ele foca mais em episódios, em podcasts onde a gente valoriza mais a cultura, a filosofia, essas coisas do tipo assim, coisas mais relacionadas, né? Pode ser assuntos sobre religião, como eu falei, filosofia, cultura nerd, tudo que tem a ver com algo que seja cultural, para agregar mais, na verdade. E o NVP Entretenimento é mais focado no entretenimento em si. Então, tem episódios lá, são mais, entre aspas, assim, mais bobos, mais descontraídos, mais divertidos, assim. Então, por isso que é NVP Entretenimento. E no canal do NVP Entretenimento, o seu Hernani, ele tem um quadro lá chamado Casta Baixa. O que é o Casta Baixa? O seu Hernani, ele pega um tema muito, muito casta baixa, muito assim, é, que, sei lá, não sei qual é a palavra, algo banal, algo intancável, de uma forma assim, mais moderna de falar. E ele pega um tema desse e a gente comenta lá, ele abre a live e comenta algo sobre esse tema. Claro, nem todas as vezes são temas ruins, banais ou, ou idiotas, por assim dizer, ou intancáveis, por assim dizer. Ele até traz muitas vezes, a maioria dos casos, traz temas interessantes, mas a conversa lá é como se fosse você conversando numa mesa de bar sem filtro, tá ligado? Então, às vezes sai muitas besteirinhas, algumas coisas do tipo assim. Aí o meu amigo Red Barão, ele foi lá e fez no canal do NVP Cultural, ele fez o Casta Alta, onde ele abria uma live da mesma forma, pegava um tema interessante e comentava de uma forma mais cultural, sem estar brincando muito, tipo assim, comentando de uma forma mais religiosa, filosoficamente, assim, falando. Então, tá eu e o Red Barão, a gente tá fazendo um novo projeto lá. Eu ainda não apresentei o seu Hernani, eu só tô esperando gravar os 5 episódios. São 5 episódios que eu planejei com o Red Barão da gente gravar com temas interessantes pra gente postar lá no NVP Cultural. Eu espero que o seu Hernani aprove, eu acho é muito provável que ele aprove, porque ultimamente lá no NVP Cultural não tem se saído muitos podcasts assim como antes, né? Salvo engano, acho que só tem 2 ou 3 programas lá fixos assim, mas não são rotineiros. Mas eu planejei logo 5 episódios porque eu não sei se vai continuar essa série, então 5 episódios já é bom e tipo assim, é como se fosse uma continuação, tanto quanto no meu programa lá, no meu programa do PWCast, quanto no programa lá do Red Barão, que é o Casta Alta. Então vai ser bem legal, eu vou deixar os links aqui no canal de podcast e também lá no canal principal. Também vou ver se eu posto os links quando eu começar a postar lá no NVP. Eu também posto os links lá no Instagram, também nas minhas redes sociais lá, para vocês poderem acompanharem lá, né?
Bom, eu tô no meio do meu recesso, passei uma semana inteira sem fazer nada, e eu vou ver se eu termino de gravar aqui esse episódio. Amanhã eu vou editar ele, pra postar, deixar já postadinho lá no YouTube. E eu vou terminar de fazer um roteiro de um vídeo sobre a piada mortal. Ontem eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo e, cara, é só a introdução do roteiro do vídeo é quase do tamanho dos meus roteiros que eu tinha escrevido antes para outros vídeos. Eu tô com vários roteiros bem legais, só falta só eu gravar e depois editar. O único problema vai ser só editar. Mas eu vou ver se eu trago um estilo de edição um pouco mais simples e ao mesmo tempo dinâmica, para ser algo mais fácil, tanto para não pesar muito, para poder postar, mas também que seja muito mais fácil muito mais fácil e rápido para que eu possa entregar os vídeos para vocês. São vídeos bastante interessantes, né? Eu tô exercitando bastante a minha questão de escrita. Não é uma escrita à mão, é uma escrita assim mais no celular, mas é bem interessante. O roteiro da Piada Mortal vai sair bem legal. Eu analisei a HQ de uma perspectiva. Não vou comentar nada do tipo assim sobre narrativa, quadrinização, a palavra é certa, porque eu não trabalho na indústria dos HQs. Então eu não tenho conhecimento para poder trazer para vocês algo sobre narrativa, porque eu nunca estudei narrativa. No máximo eu vejo vídeos no YouTube de leitores de mangá, leitores de HQ, de pessoas que veem filmes e estudam roteiro. Às vezes eu absorvo muito algo que eles vão postando no YouTube sobre isso, mas eu não sou um estudioso focado em narrativa, então eu teria que ler livros sobre narrativa em si, para poder comentar para vocês sobre narrativa. Eu só vou comentar mais a minha impressão do que eu li do HQ, do que eu achei, se é interessante ou não. Algo que eu tô fazendo, eu fiz algo parecido assim sobre o Superman, que eu assisti o último filme do Superman. Aí eu decidi comentar um pouco sobre o filme do Superman, comentar também sua origem, as inspirações, o quão ele é influente para a cultura nerd em geral, na cultura pop, na verdade, nem não só na cultura nerd, mas em si na própria cultura pop em geral. E eu vou tentar ver se eu faço também sobre o Batman, né? Eu gosto de fazer, escrever esses roteiros, ficar bem legais, né? Bom, 22, até o exato momento, são 22 minutos aqui. Eu não sei se vai, vou ver se eu vou enrolando aqui até chegar uma hora. Vocês sempre escutam isso aqui no PWCast. Mas tá aí, eu tô aqui no meio do meu abençoado recesso. Graças a Deus eu consegui passar em todas as matérias. Então, foi um recesso rápido, foram, salvo engano, um pouco mais de 3 meses e alguns dias. A viagem que eu tive foi bem legal, eu só teve uma viagem mesmo, mas mesmo assim eu só iria para uma só viagem. Eu teria que ter três, como eu falei no último episódio, eu teria três, mas na verdade eu só tive uma. Mas mesmo com aqueles problemas do corte de verbas aqui do governo, eu só iria para uma viagem mesmo. Então não, não mudou muita coisa na minha questão de planejamento. Mas nesse próximo período eu não sei se eu vou ter viagem. Mas, não é? Como eu falei pra vocês, até agora nenhuma informação, algo do tipo assim. Então não sei se eu vou ter viagem, tá? Se a universidade tivesse a suposta verba, eu teria algumas viagens nesse período. A partir de agora, como eu falei, né? A partir do segundo período agora da minha faculdade, eu vou ter viagem praticamente quase todos os períodos até o final. Então, é, obviamente eu teria uma viagem agora nesse quarto período agora, né? Mas não sei como é que vai ficar a situação. Uma coisa a comentar com vocês é que no começo do ano passado eu iniciei minha faculdade, né? Em 2024. Mas a gente teve um período salvo engano, foi 2 meses de greve dos professores nas universidades federais em geral, tanto na Rural quanto na UFPE e por aí vai. Tanto não foi só aqui em Pernambuco, no Nordeste, foi no país inteiro. Então a gente ficou 2 meses sem ter aula, né?
Então isso atrasou muito a gente. Então, até o meu terceiro período, até o quarto período, na verdade, todos os períodos, em vez de ser 6 meses, foram divididos para 3 meses. Então, o meu primeiro período foi 3 meses, o meu segundo período foram 3 meses, o terceiro período foram 3 meses, e esse quarto período vai ser 3 meses. Então, é bem surpreendente porque em menos de 2 anos eu já estou no quarto período. Porque esse período, pra mim, salvo engano, ele vai terminar ou em dezembro ou no começo de fevereiro. É planejado. Muito provavelmente ele vai terminar em dezembro e agora eu só vou votar no começo de fevereiro com a vinda de uma nova turma, que seria o 26.1, não é? Seria a turma de 2026.1. Então, nossa, é incrível. Eu não sei se foi benéfico ou se foi maléfico, essa questão da greve dos professores, porque em partes ele foi benéfico porque adiantou muito o meu curso. E teoricamente eu entrei tarde na faculdade, teoricamente não. Exatamente, eu entrei tarde na faculdade. Eu iniciei minha faculdade com 24 anos. Porque o certo era para eu, pelo menos, ter começado com 18 ou 19 anos de idade. Então eu fiquei 5 anos atrasado para me formar na faculdade. Então era meio que previsto que eu me formasse com 28 anos. Então, quando teve essa greve dos professores, eles tiveram que adiantar tudo, né? Meio que adiantou muita coisa para mim. Então, eu tô praticamente na metade do curso. Por assim dizer, são 7 períodos, fora algumas eletivas e estágios, essas coisas assim, mas são 7 períodos. Então, é previsto que daqui para o começo de 2027, quando tiver com 27 anos, eu já consiga me formar. Se caso dê tudo certo, daqui para frente. Mas o maléfico disso, né, o contra disso daí, foi que a gente já tá aprendendo muitas coisas em pouco tempo. Entendeu? Então, não se sabe se realmente os alunos estão absorvendo o conteúdo. E de fato, realmente eu vejo que muitos não estão absorvendo 100% o conteúdo, né? Porque como tudo tem que ser muito rápido, o professor não tem tempo de desenvolver muitas coisas de uma forma correta, entendeu? Então até eu também, eu já esqueci muitas coisas eu tive aulas de Libra, eu já esqueci praticamente quase tudo, entendeu? Então, geologia eu lembro pouquíssima coisa, então por isso que eu tenho que voltar a estudar geologia, vulcanologia, minerais, a química dos minerais, né? A própria geologia, estudar as rochas, né? O nome das rochas, porque eu não me lembro praticamente quase muita coisa do nome das rochas. A única coisa que eu consigo me lembrar assim é mais climatologia, porque foram esses 2 períodos, o segundo e o terceiro, né, que eu fiz agora, teve aula de introdução à climatologia e depois climatologia dinâmica. Mas outros assuntos, como geomorfologia, já é pouca coisa que eu tô me lembrando, né? Ligeiramente só o básico mesmo. Eu não sei se vocês ouviram, mas o meu cachorro acabou de espirrar. Então, tô vendo se eu vou voltando a ter que estudar as coisas no básico, porque 6 meses, cara, é o certo um período, são 6 meses. Então, fica muito mais fácil até de você pegar outras matérias para poder, outras cadeiras para você poder fazer. E isso só vai acontecer agora para mim. Meu cachorro tá espirrando, o bichinho deve estar com alergia à poeira. Mas, voltando a falar, quer dizer, com 6 meses, né, para um período, fica muito mais fácil porque você tem mais tempo de adicionar mais cadeiras e poder adiantar muitas coisas. E eu só vou ter isso, acho que só no ano que vem, só em 2026 eu vou conseguir, fazer isso. Bem, pessoal, esse foi aqui o episódio de hoje do PWCast. Não tem muita coisa que eu comentei aqui com vocês, só o básico mesmo. Mas vamos ver se nos próximos episódios as coisas melhoram. Eu vou ver se eu trago. Toda vez eu falo, mas eu nunca trago um tema para comentar aqui no PWCast. Mas eu vou ver se eu trago. Bom, eu espero que vocês fiquem com Deus. Esse é o novo canal aqui só de podcasts, o PWCast. Se você não é inscrito, eu convido a você a se inscrever aqui no canal, se você está escutando isso aqui no YouTube. E comenta aí embaixo como é que foi o seu dia e o que você está achando aqui
do novo canal, que é só focado em podcast, beleza? Espero que vocês fiquem com Deus. Valeu e falou!